E hoje eu quero começar a trabalhar alguns textos com vocês da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, livro de Romanos. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos hoje ter esse texto como base da nossa reflexão. Enquanto você vai abrindo, eu quero apenas enfatizar alguns recados. Eu quero enfatizar alguns recados. Irmãos, tá ok. Temos visitantes aqui hoje. Onde está o Robertson? Onde está o Robertson? Ali, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Que Deus o abençoe muito, Robertson. Em nome de Jesus. E Lucas, onde está o Lucas? O Lucas subiu. Tá ok. Que bênção. Que Deus abençoe muito aqueles que estão nos visitando hoje. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje de manhã nós tivemos um visitante na classe de novos membros. Alguém que viu a placa, culto às 10 horas, né? Aí nós explicamos que ainda nós não estamos, porque estamos retomando agora. Então apenas com o culto da noite. Mas aí ele assistiu à classe de novos membros hoje de manhã. E é sempre uma bênção, né? Você ter visitantes, você ter pessoas aqui com a gente. Porque o objetivo da igreja é que a gente cresça na pregação do Evangelho. E também logicamente, que a gente vai receber novos irmãos e irmãs provenientes de outras igrejas, por questões de locomoção, por questões de facilidades. Então, é muito importante. Em 2006, eu fui pregar num acampamento, numa igreja. E eu trabalhava já com plantação de igreja, ajudando na plantação da igreja do Jardim Bandeirantes. Então o evangelismo era alguma coisa muito comum, né? Era muito forte, a gente trabalhava fortemente com o evangelismo. E nunca foi evangelismo explosivo, né? Como a gente costumava dizer. O que é o evangelismo explosivo? É esses eventos que a gente faz aí com palavras evangelísticas. Nunca foi assim. Eu sempre fui adepto ao evangelismo relacional. Eu acho que assim, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho onde nós vivemos. Pregar na nossa casa, dando testemunho, explicando, lendo a Bíblia, né, ensinar as pessoas sobre a verdade do Evangelho. E aí eu fui pregar nessa igreja, a convite, e falando nessa igreja eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quem aqui tem menos de 2 anos de igreja? Ninguém levantou a mão. Falei, todo mundo aqui tem mais de 2 anos? Sim. Falei, quem tem até 5 anos de igreja? Quem é convertido de até 5 anos? Ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, quem que é convertido de 5 a 10 anos? 25% da plateia levantou a mão. Eu falei, mais de 10 anos, 75% da igreja. Ali tinha uma turma de 20, 30 anos. E aí eu me perguntei, eu falei, gente, vocês pararam de evangelizar quando? Quando que vocês pararam de compartilhar do amor de Deus? Então, quando a gente recebe pessoas, não, eu já sou convertido, eu vim de outra igreja, para a gente é uma bênção, e que você venha, que você faça parte, e que você se aproxime de Deus, porque o nosso desejo, o nosso objetivo é que você se aproxime cada vez mais de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite. Sobre esse encontro transformador que outras pessoas tiveram e que nós precisamos ter. Um encontro transformador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7, que diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo,
Essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Sagradas Escrituras. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Estejam com vocês. Senhor, fala aos nossos corações, dá-nos a tua paz, a tua direção, e que possamos hoje ter um encontro que transforma, que muda as nossas vidas por completo. E aqueles que já tiveram esse encontro, que agora possam vivenciar as consequências, a realidade desse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontro. Quem aqui já não teve um grande encontro? Quem aqui já não teve um encontro que mudou a sua vida? Você que é casado já teve um encontro que mudou a sua vida. Um dia você estava em algum lugar e você de repente cruzou os seus olhos com alguém. E você teve aquela impressão de um amor à primeira vista. É o Clélio pela Cristina, por exemplo. Não foi, Cristina? Você que por ele? Ah, então tá. Olha lá, Clélio, tá com moral, hein, irmão? Dá um glória a Deus aí, irmão. Você vê que coisa bonita? E aí, você teve esse encontro. Esse encontro mudou a sua vida. Vocês se casaram, vocês tiveram uma nova diretriz, vocês começaram uma caminhada conjunta. Alguns tiveram esse encontro não deu tão certo assim. Tiveram que desfazer o casamento, foi um tempo difícil, mas assim, encontros eles mudam a vida. Às vezes você teve um encontro inusitado que você não esperava. Você estava num dia ali, precisando de um trabalho, precisando de um emprego, e de repente você saiu pela rua, você entrou num banco, você entrou em algum lugar, e você encontrou um amigo, e esse amigo falou: rapaz, olha que coisa maravilhosa, eu estou precisando de alguém para trabalhar na minha empresa, e você apareceu aqui, você não quer trabalhar comigo, eu te conheço, eu sei da sua índole, vem trabalhar comigo, e de repente você começou, e você fez a sua vida nesse trabalho. Encontros inusitados. De repente você estava vivendo uma fase muito difícil da sua vida, mas você encontrou alguém e você teve uma conversa de 2 horas, aquela conversa que transforma a vida, aquela conversa que traz luz à alma. E essa conversa foi tão boa que a sua vida mudou, que os seus caminhos mudaram, que as suas diretrizes de vida mudaram. Encontros. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo. O seu encontro foi transformador, o seu encontro deu uma linha nova para a sua vida, o seu encontro deu um rumo novo para a sua caminhada. Ele teve uma vida nova após esse encontro, porque esse encontro não foi um encontro qualquer, foi um encontro com Cristo Jesus. E esse encontro com Cristo Jesus, eu creio que todos nós já tivemos aqui, e esse é o encontro mais transformador da vida. Porque aquele que se encontra com Cristo tem toda a direção da vida transformada, restaurada, renovada e mudada. Se encontrar com Cristo é o maior encontro que uma pessoa pode ter nesse mundo e nessa vida. Amém? Jesus. O apóstolo Paulo, perseguindo cristãos, um dia estava viajando em viagem e de repente ele viu uma luz e essa luz ofuscou os seus olhos e ele foi cegado por tamanha luz e ele caiu do cavalo e ele disse: quem está aí? E essa luz disse: eu sou Cristo a quem você persegue.
E naquele momento, quando Paulo viu que ele perseguia pessoas que seguiam a Cristo por dizer que aquilo era uma mentira, por dizer que aquilo era uma bobagem, ele percebe que ele estava diante do grande Senhor, autor e consumador da fé, o grande Senhor, aquele que participou de toda a criação, que não era um ser humano qualquer, mas era o próprio Deus, que se manifestou a ele através de uma luz. Aquele encontro mudou a vida do apóstolo Paulo de uma vez por todas. E o apóstolo Paulo foi um homem de muitos encontros, que foi uma bênção na vida de muita gente, para que muita gente mudasse a vida. E algumas pessoas que mudaram a vida moravam na cidade de Roma. Eram os cristãos de Roma. É muito interessante porque a carta de Paulo à igreja de Roma, além de ser a maior carta do Novo Testamento, também é a carta mais densa. O livro de Romanos é um livro meio pesado. Talvez ali você leia Romanos, Hebreus, são livros no Novo Testamento um pouco mais pesados. Porque eles são livros que contêm bases doutrinárias, bases teológicas. É muita munição para a construção da teologia da igreja. Inclusive da igreja reformada da qual nós somos parte. A carta de Romanos, ela foi um instrumento na conversão e na caminhada pessoal de muitos teólogos. Alguns reformadores, alguns pais da igreja foram muito inspirados através dessa carta e foram influenciados por essa carta. Por exemplo, foi lendo a carta de Romanos que Agostinho, um dos pais da igreja, se converteu. Ele era professor de retórica e também filósofo. Agostinho tinha uma permanente inquietação na alma. Um homem de muito conhecimento, um pensador da sua época. Mas ele carregava no seu peito uma inquietação em relação ao problema do mal. A presença do mal no ser humano, como o mal ele interferia no cotidiano do ser humano. E Agostinho um dia foi visitar um amigo chamado Alípio, lá em Milão. Ele estava muito angustiado naquele dia. E ele ficou tão angustiado na conversa com Alípio que ele pede para se retirar e ele vai para o jardim da casa de Alípio. E lá no jardim ele senta debaixo de uma figueira. E quando ele está debaixo da figueira, ele ali com o coração todo perturbado, ele ouve uma criança cantando uma simples música. Que a letra dessa canção era pega e lê, pega e lê. Simples. A hora que ele ouviu essa criança cantando essa canção, seu coração aflito, ele voltou para sua casa correndo, ele pegou na sua biblioteca o texto de Romanos. E quando ele abriu, ele fez o que muita gente faz. Quando a gente abre a Bíblia, põe o dedo para dar uma olhada, que vai que cai alguma coisa que fale com a gente. E aí na hora que ele vai ver o texto, Romanos capítulo 13, verso 13, que diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E quando ele leu esse texto, sendo ele uma pessoa muito devassa e dada à bebedeira, à prostituição, Agostinho logo entendeu o problema da origem do mal, que o mal estava dentro da gente, que a gente precisava de alguma coisa, que a gente precisava de alguma justiça. E ele começou a ler então o texto de Romanos, e Romanos tornou-se, e ele, no caso Agostinho, tornou-se um dos principais teólogos da cristandade. Por ouvir uma criança cantando pega e lê, ele lê um texto bíblico, aquele texto bíblico toca no seu coração e faz com que ele tenha uma mudança total de vida. Martinho Lutero era um indivíduo completamente perturbado pela culpa. Ele carregava a culpa do pecado dentro do coração dele. E Martinho Lutero era um monge. Ele era um monge agostiniano, aliás, seguidor de Agostinho. Ele era professor de teologia em Wittenberg, lá na Alemanha.
E foi pela leitura de Romanos que ele entendeu o sentido da justificação pela fé, que a gente não tem mais que carregar o peso do pecado. E o texto de Romanos mudou tanto a sua vida, que ele começa a ler mais profundamente a Bíblia, a entender as diretrizes de Deus, e ele rompe com as bases de uma igreja completamente distanciada da verdade do Evangelho, estabelecendo, junto com outros homens, a reforma protestante. O livro de Romanos é um livro que todo cristão precisa ler. Ele fala da justificação pela fé, ele fala do pecado, ele fala da ira de Deus, ele fala da graça desse Deus, ele fala dos fundamentos de uma vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com muito carinho para a igreja de Roma. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele demanda tempo, ele demanda assunto, ele demanda cuidado, ele demanda amor ao escrever essa carta, porque o apóstolo Paulo, não sei se você sabe, ele foi um dos responsáveis pela plantação de igreja em Roma, só que ele nunca esteve em Roma. Era através de pessoas que ali viviam, que ele conhecia e tinha uma relação plena. Então ele pregava o Evangelho, ele incentivou o nascimento dessa igreja, mas ele nunca tinha ido a essa igreja. Então ele escreve essa carta com muito cuidado à igreja de Roma. Escrever essa carta é uma forma de pastorear essa igreja, mesmo que à distância. Mas no capítulo 1, no texto que a gente leu, a gente percebe que o encontro com Cristo proporcionou a Paulo uma nova forma de encarar a vida, de caminhar. Na abertura do texto, o apóstolo Paulo, ele dá testemunho das consequências que ele sofre na vida desse encontro dele com Cristo. E é sobre essas consequências, sobre esse encontro que eu queria falar um pouco com você. Sobre as consequências desse encontro, que eu quero que você olhe para dentro do seu coração e saiba o que esse encontro pode proporcionar na sua vida e na minha vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você sobre esse encontro é que o encontro com Jesus, ele proporciona, tanto na vida de Paulo como na nossa vida, uma nova identidade. Olha que coisa interessante. O encontro com Cristo, ele proporciona na vida daquele que se encontrou com ele uma nova? Vamos lá, só para ver se você pegou aqui. Uma nova identidade. Você pode falar aí na sua casa, uma nova identidade. Acompanhe comigo o verso de número 1. Diz assim: eu, Paulo, como é que ele se nomeia? Servo de Jesus Cristo. Guarda isso. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem que era Paulo? Paulo era um homem que anteriormente se chamava Saulo. Saulo era um judeu. Saulo era da cidade de Tarso. Eu não sei se você sabe, mas Saulo era do grupo dos fariseus. Os pais de Paulo eram fariseus. Saulo, ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Gamaliel era um dos homens mais influentes e as pessoas com melhor conhecimento no mundo judaico estudaram aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma universidade. Era praticamente uma universidade. Porque a criança judaica, diferente dos nossos filhos hoje, eles passavam por um processo completamente profundo no aprendizado de toda a sua história e tradição. Então, por exemplo, uma criança, filho de judeu, quando completava 15 anos, ele tinha quase que a Torá toda decorada. Porque eles estudavam cotidianamente a Torá. E aqueles que se destacavam continuavam os seus estudos e se tornavam mestres. Os mestres da lei. Eram pessoas acima da média. Eram pessoas que estudaram a vida inteira. Então, Gamaliel era um dos professores e teólogos mais famosos do meio judaico.
E Saulo teve uma educação privilegiada aos pés desse homem. Depois, Saulo ele tinha tamanha capacidade, ele tinha tamanho envolvimento, que ele criou uma relação muito profunda e próxima com o Império Romano, conseguindo algo muito difícil para um judeu, a cidadania romana. O apóstolo Paulo, ele sendo judeu, ele tinha cidadania romana. Ou seja, ele não era uma pessoa qualquer. As pessoas respeitavam muito o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, com o passar do tempo, com o seu legalismo religioso, com a sua influência no meio romano, Paulo, e também com a sua moral entre os líderes religiosos judaicos, Paulo, então, ele ganha o poder de perseguir os cristãos. Aliás, eu ainda falo sobre Saulo. Saulo, ele ganha o poder de perseguir os cristãos. Então, Saulo, ele passa a ser um dos maiores perseguidores dos cristãos. Tanto que quando você lê a história de Estevão, Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, iluminado. Ele trouxe um discurso absurdo, que quando as pessoas ouvem o discurso de Estevão, elas ficam impressionadas com a presença do Espírito na vida dele. Mas mesmo assim, o discurso de Estevão termina com ele sendo apedrejado. E o texto do apedrejamento e da morte de Estevão termina dizendo que ali, naquele momento, está um jovem, ali no apedrejamento, comandando o apedrejamento, está um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá. Saulo matou vários cristãos durante toda a sua caminhada. Ele tinha dupla cidadania, era judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, mas também era romano. Falava pelo menos 2 línguas, sendo grego e hebraico, e poderia falar ainda outras línguas. Saulo era inteligente, articulado, prestigiado pelo império, influente junto aos líderes religiosos, tinha prestígio, tinha poder. O nome Saulo, do hebraico, significa aquele que foi muito desejado, aquele que foi conquistado por meio de orações. Mas a palavra Paulo, já diferente de Saulo, ela vem do latim, Paulus. Porque se você olhar na nossa língua, Paulo e Saulo é muito parecido, né? Só troca uma sílaba. Só troca uma letra. Quando a gente olha aqui, e a gente vê essa realidade de Saulo e Paulo, é muito diferente aqui. Porque do hebraico, Saulo, ele vem de Shaul, ou Shaul, que é a mesma raiz de Saul, do rei Saul. Quando a gente vai para o latim e pega Paulus, a raiz é Paulus. Então, Shaul e Paulus são 2 palavras completamente diferentes. Na tradução para a gente fica muito parecido, mas na raiz ela é muito diferente. E Paulo significa de baixa estatura ou de pequena estatura. Em outras traduções, até a palavra humildade entra aqui. Homem pequeno, humilde. Mas em outras versões também de baixa estatura. Por que isso é importante? Porque, para dizer para você que Paulo não era um homem qualquer. Paulo não era alguém que não tinha importância. Pelo contrário, diante da sociedade, ele era um homem muito influente e muito importante. Mas um dia, esse homem influente e importante, ele teve um encontro com Cristo. E tudo aquilo que ele considerava como importante, ele passou a deixar de lado, e ele mesmo diz isso. Ele fala, tudo aquilo que eu achava que era lucro, eu passei a considerar perda. Tudo aquilo que eu achava que era a sabedoria do mundo, de repente se tornou loucura para mim. Aquilo que eu considerava importante, agora para mim não é nada, não serve mais, porque eu tive um encontro com o Criador.
E a minha identidade foi transformada. E de repente o Saulo, perseguidor de cristãos, se tornou o Paulo, pregador do Evangelho. De repente alguém que matava, de repente alguém que ia atrás, alguém que destruía, passa a ser um servo. Esse homem que tinha tanta influência, esse homem que tinha tanto poder, de repente ele escreve uma carta para a igreja dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu sou o apóstolo, que eu sou o Paulo, servo de Cristo. Você imagina para alguém do status dele, a luta interna que ele travou para se diminuir, se chamando a partir de agora de servo? Porque no mundo onde a gente vive, quem tem maior valor é quem está acima de todos, de todos. Mas Jesus ele vai dizer lá em Mateus 20, Lucas 22, que o maior no reino não é quem é servido, mas o maior no reino é aquele que serve. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele disse: vocês querem saber quem eu sou? Eu sou Paulo, servo de Cristo. A minha identidade mudou. Eu não sou mais o cidadão romano. Eu não sou mais o perseguidor de cristãos. Eu não sou mais o fariseu. Eu sou o servo. Eu sou aquele que teve a sua identidade mudada. Sabe por quê? Porque Jesus ele entra na nossa vida para mudar a nossa identidade. Sabe quem é você? Você é um servo. Você é uma serva. Uma serva de Jesus Cristo. Deus te chamou para ser um servo. Deus te chamou para ser uma serva. Essa é a sua identidade. A igreja, ela agora, de repente, nesse encontro com Cristo, no se tornar igreja, nós começamos a descobrir que nós estamos no mundo para servir. E a nossa identidade é a identidade de um servo. Na igreja não interessa quem você é, e essa é a beleza da igreja. Eu acho isso lindo na igreja. Porque na igreja é diferente aí de fora. Na igreja, o doutor é ensinado por aquele que teve pouco estudo. Sabia disso? É uma das coisas mais lindas da igreja isso. É você ver gente do alto gabarito técnico da vida, procurando gente simples, que tem uma vida de oração, e que ali, na simplicidade da vida de oração, a pessoa técnica, cheia de conhecimento, busca a pessoa simples para dar conselhos, para dar diretrizes, para ouvir a voz de Deus. A igreja é linda por causa disso. A igreja é linda por causa disso. E quantas vezes eu vi, e eu presenciei isso em uma das igrejas que eu pastoreei, um rapaz que trabalhava como pedreiro nos finais de semana, no dia a dia, todos os dias, e nos finais de semana ele servia na igreja, e ele estudava a Bíblia. E uma das cenas mais lindas foi quando um dia ele estava sentado discipulando e ensinando a Bíblia para um advogado. Porque o mundo classifica as pessoas. O mundo vai dizer: não, esse tem mais conhecimento do que esse. E de repente na fé cristã, ele vai dizer assim: ó, quem chegou agora, chegue com o coração humilde para aprender com quem está mais tempo. E não interessa quem é essa pessoa. Interessa a vida com Deus que ela tem. E na vida cristã, na caminhada cristã, essa é a beleza. Essa é a beleza. Um dos testemunhos que eu ouvi alguns anos atrás, eu achei muito bonito, foi o testemunho daquele cantor, o Rodolfo, cantor do Raimundos. Quando ele canta uma banda de rock, o cara fazia um sucesso absurdo. O cara tinha levava uma vida maluca, se enchia de drogas, fazendo show, era sexo para todo lado, mas ele era casado, esse homem. E um dia a esposa dele teve um encontro com Cristo e ela chamou umas irmãzinhas para orarem na casa dele. E ele vai contando esse testemunho, é a coisa mais linda do mundo, que ele fala assim: gente, eu passava pela minha sala, tinha um monte de senhorinha de saia e coque.
E aí minha esposa fala, você quer ficar aqui com a gente? Eu olhava e falava assim, não, eu tenho mais o que fazer, minha esposa está doida. E aí ele disse que ele começou a sentir uns caroços crescendo na barriga dele. E um dia ele passou por essa reunião e ele falou assim, deixa eu ficar perto pelo menos. Aí elas começaram a orar, uma das senhoras olhou para ele e falou assim, vem aqui que eu quero orar por você. Porque Deus quer curar a sua barriga. E essa mulher foi lá, orou sobre ele e aqueles caroços subiram. E esse cara falou assim, meu, o que está acontecendo aqui na minha casa? E aí ele fala que a conversão dele se deu com as senhorinhas do coque, de um roqueiro. Sabe por quê? E você vai ver isso na palavra de Deus através da boca de Paulo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque no projeto de Deus tudo é diferente. No projeto de Deus, o maior é aquele que serve. No projeto de Deus, o maior é aquele que se coloca à disposição. Você quer ser um servo de Deus? Então sirva em nome de Jesus. Não queira ser o maior. Não queira se colocar acima dos outros. Eu estou na igreja há anos e anos. Quantas brigas de vaidade eu já acompanhei. Quantas brigas. É a irmã que brigou porque não cantou no culto especial. É o irmão que queria tocar porque não tocou. Aí é o outro que queria falar aqui na frente, mas não falou o irmãozinho. E, poxa, eu servi há tantos anos, por que eu não estou falando? Aí é o outro que assumiu a liderança do ministério, e aí todo mundo fica chateado porque queria, entendeu? Vaidade. E aí Jesus fala assim, no reino de Deus, quem é maior é aquele que serve, não é aquele que reclama porque quer assumir o mais alto patamar. Jesus nos dá uma nova identidade. E agora você é servo, agora você é serva, louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar, porque ele começa a testemunhar para a igreja de Roma o que aconteceu desse encontro dele com Cristo. E aí vem uma segunda lição importantíssima, e eu quero que você aprofunde essa lição no seu coração. Que o encontro com Jesus, ele gera, sabe o que nas nossas vidas? Propósito. Eu queria que você falasse, propósito, vamos lá. Propósito. O que Jesus, ele gera na vida daqueles que se encontram com ele? Propósito. Você que está aí na sua casa, você está repetindo também, né? Se não repetir, irmão, cuidado. É nada. O pessoal está desligando, né? Propósito. E o que o apóstolo Paulo ele começa a nos dizer é que o encontro dele, o que ele diz para a igreja de Roma é que o encontro dele com Cristo gerou um propósito novo. Perceba que o encontro de Paulo mudou inclusive os seus propósitos. Se antes ele carregava o status de perseguidor de igreja, agora ele era um... O que está escrito aí? Um o quê? Ele era servo e depois o que diz que ele era também? Como que ele se apresenta? Apóstolo. Olha que interessante. O texto diz assim, Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. E a ideia do apostolado bíblico, gente, presta muita atenção nisso, porque isso é importante para a gente aqui. Isso é muito importante para a gente. A ideia do apostolado bíblico é muito diferente da ideia do apostolado moderno que a gente tem no dia de hoje. É muito diferente. Porque o apóstolo, segundo a Bíblia, de acordo com os conceitos bíblicos, o apóstolo é uma testemunha da ressurreição de Cristo, é alguém que testemunhou o Cristo ressurreto e por ele foi enviado. Por isso que você tem os 12 apóstolos. E por isso que o apóstolo Paulo é o 13º apóstolo e ele se considera o menor entre os apóstolos. Mas por que ele se considera apóstolo? Por causa desse encontro que ele teve com Cristo. Porque desse encontro com Cristo,
Cristo manda ele pregar o evangelho e não mais perseguir a igreja. Então, o apóstolo Paulo ele teve um encontro no caminho de Damasco com Cristo ressurreto, e esse Cristo ressurreto ordenou ele a pregar o evangelho. Isso fez dele e trouxe a consciência de que Paulo foi um apóstolo. E ele vai se denominar como o último apóstolo. Porque ele falou assim, eu sou o último a quem Jesus se manifestou. Mas mesmo assim eu sou dos menores, porque eu não tive a vida que os 12 tiveram. Então o apóstolo, segundo a Bíblia, essa nomenclatura pertence a alguém que foi testemunha da ressurreição e que foi enviado por Cristo. Essa pessoa recebeu um chamado. Ele não veio através da igreja, ele não veio através da imposição de um outro apóstolo, ele não veio através da imposição de mãos de um pastor, ele veio através da ordenança do próprio Cristo. E os apóstolos, eu quero deixar isso muito claro para vocês, para a gente entender por que a gente não reconhece mais apóstolos no dia de hoje. Quando alguém fala assim, eu sou apóstolo fulano, biblicamente, eu vou entender, eu sou um pastor. Tá? Por quê? Porque essa figura do apóstolo, ela não existe mais. Tá? Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que tiveram experiências com Deus, foram aqueles a quem Deus deu uma autoridade, Jesus deu uma autoridade acima de todos, que exerceram um ministério lindo, que estabeleceram os fundamentos, que escreveram cartas bíblicas, que viveram experiências com Jesus, que contaram essas experiências, foram essas pessoas que construíram essa estrutura, aquilo que eu chamo de fundamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, pode ser colocado um outro fundamento para a vida cristã? Sim ou não? Sim ou não? O fundamento já está posto. Até a Bíblia vai dizer, não há outro fundamento senão Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Então, a Bíblia, a vida cristã já tem um fundamento muito bem estabelecido. E não adianta o mundo querer mudar esses fundamentos já estão estabelecidos e eles foram estabelecidos pelos apóstolos, pela história da igreja cristã. Então, quando o apóstolo Paulo ele morre, o último apóstolo morreu. E aí, como que a igreja ela passa a existir a partir de então? Ela passa a existir com pastores, bispos, presbíteros, que são os líderes da igreja. São aqueles denominados líderes da igreja, os pastores. Porque assim, não importa a nomenclatura. De repente a gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas começam a se denominar algo maior. Eu sou pastor, mas aí vem o irmão e fala assim, não, eu tive a visita de um anjo, agora eu não sou pastor, agora eu sou bispo. Aí daqui a pouco fala assim, não, agora Deus me visitou e falou que eu não sou mais bispo, agora eu subi para a condição de apóstolo. E é como se assim, ele recebesse uma promoção espiritual, né? Deus olhou e falou assim, esse cara é bom demais. Agora ele não é só pastor, porque nós pastor aqui, né, a gente está tudo no simplesinho. Mas aí o cara chega num patamar e fala assim, não, Deus me visitou, estava ali no quarto, o anjo apareceu e falou assim, você está bem demais. Agora eu estou denominando que você é um apóstolo. E a pessoa começa a crescer dentro dela, ele agora é um apóstolo. Aí daqui a pouco, sendo um apóstolo, e aí assim, o ministério apostólico dos dias de hoje é um negócio absurdo. Eu tive, por exemplo, numa viagem missionária entre os povos ribeirinhos em 2008, lá em Manaus. E lá em Manaus eu conheci a igreja do apóstolo René Terranova. Não sei se você já ouviu falar do René Terranova. E o René Terranova trabalhava com G12, grupos de 12, que foi uma coisa que trouxe muita polêmica na época, que eram grupos de discipulado, mas no apostolado, como é que funciona?
há uma hierarquia espiritual onde aqueles que estão abaixo de mim, eles precisam pedir autorização para mim para fazer aquilo que eles precisam fazer. Então eu comecei a conversar com a moça que me hospedou na casa dela, que pertencia a essa igreja, e ela me contava, ela falou assim, não, aqui funciona assim, ó. Eu tenho líderes espirituais, que têm líderes espirituais, e todos eles estão sujeitos ao apóstolo. Então, por exemplo, se eu quiser comprar um carro novo, se eu quiser trocar de carro, eu preciso pedir para o meu líder espiritual, e o meu líder espiritual vai orar, e ele vai me permitir fazer isso. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, espera aí, do que a gente está falando aqui, né? Que evangelho é esse? Em que, de repente, aquilo que deveria me libertar me torna dependente de pessoas que não são o ápice. Porque, assim, por um outro lado, Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Se maldito é o homem que confia no homem, como é que eu posso colocar minha confiança em uma família que está acima de mim? E que eu tenho que pedir autorização para fazer algumas coisas. Questões de intimidade de casal eram levadas ao casal discipulador. Era uma coisa assim, tinha que ser levado. E se não fosse levado. Então, algumas coisas eram muito complicadas. E um evangelho que era para ser libertador, ele começava a se tornar opressor e dominador. É um negócio absurdo. Então, hoje, esse nível de ministério, apostolado, ele tem outro problema, porque ele tira um pouco Jesus do centro. E ele coloca o apóstolo no centro. E quando você assiste alguns programas de televisão, você vai ver o apóstolo no centro. Quando você passa na frente de determinadas igrejas, você vê a foto do apóstolo. E tem algumas igrejas que tem a foto do apóstolo e está embaixo escrito assim, sumidade. Esse é uma sumidade, hein? E tem. Outro dia eu propus para o conselho da igreja, o Adriano Marcon, colocar uma foto minha aqui na frente. Eles não acharam bom, não. Acho que eles tinham razão. Põe lá uma foto minha assim, ó. Não põe não. Porque assim, não faz sentido. Porque o centro da igreja não é o apóstolo, o centro da igreja não é o pastor, o centro da igreja não é o missionário, o centro da igreja é Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu me tornei apóstolo a fim de pregar o evangelho de Cristo. E ele vai falar mais, acompanha aí na sua Bíblia, no texto que nós lemos, diz assim, ele fala, verso de número 2, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas, ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Qual que é a centralidade da Escritura? O apóstolo Paulo fala assim, Deus profetizou, e o que ele profetizou aconteceu, que Cristo veio ao mundo. E a centralidade das Escrituras é Cristo, é o fato de que Cristo veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitou, e Ele é o Filho de Deus. Louvado seja Deus por isso. E o Filho de Deus está no nosso meio. E o Filho de Deus está agindo, o Filho de Deus está curando, tudo acontece pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Não há outro intermediário entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não, vamos procurar a mãe, vamos falar com a mãe, não há outro mediador. A Bíblia é clara sobre isso. Só há um único mediador entre Deus e os homens. Esse chama-se Jesus Cristo. Ele é a centralidade da vida. A centralidade da vida não é o seu pastor. A centralidade da vida não é o líder de ministério. A centralidade da vida não é você. A centralidade da vida é Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, quando eu me encontrei com Cristo, eu me encontrei com o propósito da vida. Meu propósito é pregar essa notícia de que o Filho de Deus está no nosso meio, de que o Filho de Deus nos traz salvação. Esse é o propósito da vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Eu aprendi que o apostolado moderno gera cristão dependente. O apostolado moderno, ele busca riqueza e poder. O apostolado moderno, ele profetiza e declara palavras que às vezes nunca se cumprem. Eu declaro sobre vocês, liga a sua TV, quando tiver um apóstolo, fica vendo o que ele está falando. Ele fala assim, eu declaro sobre vocês a bênção da prosperidade. 2021 vai ser o ano da libertação. 2021, eles ficam chutando, sabe? Eles ficam chutando, uma dessas até acertam. Vai que. Mas assim, é como se isso acontecesse, porque se deu certo, aconteceu por causa dele. Entendeu? Tá vendo? Aquele lá é o apóstolo de Deus. Ele falou que 2021 ia ser o ano da vitória. Aliás, os apóstolos que disseram que 2020, 2021 ia ser um ano excepcional, erraram feio. O profeta verdadeiro de Deus, ele disse, 2020 e 2021 vai ser ano de luta. Serão anos de muita luta. Mas permaneçam firmes na palavra de Deus. Mas o apostolado bíblico tem Jesus como centro. Fala a respeito do Filho de Deus. Nós precisamos olhar para o apostolado bíblico. E aprender com o apóstolo Paulo, que quando a gente se encontra com Cristo, a gente se encontra com um novo propósito. Deus me chama e Deus te chama para pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E esse evangelho que a gente prega, ele é loucura para alguns, que vão te odiar porque você falou dele. Mas ele é libertação para outros, que vão te agradecer eternamente, porque você vos ajudou a sair do império das trevas e apresentou o Cristo que o transportou para o reino do seu amor. Isso é maravilhoso. Terceiro e último lugar, eu aprendo com o apóstolo Paulo que um encontro com Jesus, ele gera cuidado. Porque veja bem, se o apóstolo Paulo era alguém que só se preocupava consigo e com a sua grandeza, se o apóstolo Paulo, ele era alguém que se preocupava em perseguir os cristãos e matá-los e destruir a vida deles, agora você vai ver que ele mudou completamente. Agora ele é alguém que cuida da igreja. Agora ele é alguém que serve a igreja. Agora, é o que está escrito no texto, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Isso é cuidado. Uma das coisas que eu ensino meus filhos, e eu tento inculcar na cabeça dos meus filhos, é que eles precisam ser obedientes a Cristo. Filhos, vocês precisam crescer entendendo que vocês precisam obedecer a Cristo. Essa semana eu peguei o material da célula. Eu estou mandando o vídeo da célula para a igreja. Eu estou espalhando o vídeo. Eu estou fazendo uma devocional toda semana e mandando para a igreja. Mas essa devocional dessa semana eu fiz com eles. Sobre a pregação da semana passada. Eis que hoje te proponho a vida e a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, a bênção e a vida. E eu fiz isso com os meus filhos essa semana. Vocês têm a noção de que vocês podem escolher a morte e a maldição? Vocês querem isso para vocês? Eu falei, não. Eu falei, mas quando que a gente pode escolher a morte e a maldição? E o mais velho disse, quando a gente desobedece a Deus. Eu falei, é isso mesmo. Porque tem caminhos que a Bíblia diz que ao homem parecem caminhos direitos, mas no fim deles são caminhos de morte. E a gente descobre isso só em Cristo. Quantas decisões erradas a gente tomou que nos levou a caminhos de morte? Quantas decisões mal tomadas? Quantas coisas a gente fez que a gente olha e fala assim, poxa vida, eu podia ter escolhido diferente. Eu podia ter orado, eu podia ter buscado uma direção de Deus. Mas eu quero dizer para você que de repente você aos pés de Jesus muda toda a sua convicção e você ao invés de querer o mal dos outros, você passa a querer o bem. Você passa a querer a transformação, você passa a cuidar dos outros, e o que o apóstolo Paulo começa a fazer é cuidar da igreja, ele começa a cuidar das pessoas, e ele está dizendo aqui, o meu propósito é levar as pessoas a Cristo, mas levar as pessoas também à obediência. Sabe, quando a gente consegue mostrar para uma pessoa que é importante obedecer a Deus e seguir o caminho de vida, que vai levar ele a lugares muito maiores e melhores, é uma vitória nossa.
É uma vitória do propósito que Deus colocou no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele começa a cuidar. Aí ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo a vocês que estão em Roma, porque Deus ama vocês. Olha que notícia linda. Eu queria que você ouvisse isso de mim hoje. Eu estou aqui pregando para vocês porque eu tenho uma convicção de que Deus ama cada um de vocês. Não é gostoso ouvir isso? Porque é verdade. Eu venho aqui, eu oro, eu me preparo para pregar, eu leio o texto, eu estudo o texto. E a minha fala, sempre a minha primeira oração, durante a semana seguinte, Deus, vai colocando no meu coração uma palavra que alimente a igreja e que mostre para eles uma realidade que o Senhor quer dizer hoje. Porque eu estou pregando uma coisa aqui, tem gente que fala assim, por exemplo, eu falo sobre uma mensagem, aí eu recebo um retorno de alguém, a sua mensagem de domingo foi uma bênção, e para outro não foi. Mas tem a mensagem do outro domingo que para outro foi uma bênção e para um não foi tanto. Porque o Espírito Santo vai falando de acordo com as necessidades. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele traz você aqui para ouvir uma palavra porque Ele te ama. Ele quer que essa palavra penetre no seu coração e impacte sua vida. E Deus quer transformar você em alguém que cuide de outras pessoas. Não que mande, que tenha domínio sobre outros, mas que cuide, que tenha bons conselhos. E olha como o apóstolo Paulo termina de escrever esse primeiro trecho. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Quando o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, o meu desejo é que essa graça poderosa e maravilhosa de Jesus, que a paz dele estejam sobre cada um de vocês. Eu quero que você tenha paz na sua vida. Eu quero que o Deus da graça promova a vida em você. Eu quero que você hoje receba o cuidado divino. Mas eu quero que você, amanhã, cuide de outras pessoas. Com o mesmo cuidado divino que você recebeu. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo justamente isso. Nós precisamos hoje ter um encontro transformador com Jesus. Um encontro que nos dá uma nova identidade. E às vezes você olha para a sua vida e fala assim, eu recebi uma nova identidade. Eu me considero um servo. E o que o servo faz? O servo reclama? O servo serve. Não, pastor, quando eu encontrei com Cristo, eu encontrei o meu propósito. E às vezes você ainda não encontrou o seu. E eu quero dizer que Deus tem um propósito para você. Você que é casado, Deus tem um propósito para o seu casamento. Para que o seu casamento possa ser bênção para outros. Deus tem um propósito para você como pai. Às vezes você é um excelente pai, você tem facilidades na paternidade de sentar com seus filhos, de corrigir seus filhos, e às vezes você pode ser uma bênção na vida de tantos pais que estão perdidos. A gente tem, eu e a Luciana, quando eu comecei meu ministério, a gente se cercou de jovens casais, e era interessante, porque o que a gente fazia? A gente aprendia com eles. Tudo que acontecia, a gente aprendia. Quando o meu primeiro filho nasceu, ele era pequenininho ainda. E aí a gente com aquele cuidado, né? Porque o primeiro filho é um negócio impressionante, né? A chupeta caiu no chão, aí pega a chupeta, a criança está lá chorando, vai ficar 2 horas chorando, porque a gente tem que pegar a chupeta, a gente tem que colocar água para ferver, a gente tem que ferver a chupeta, a gente tem que esperar a chupeta esfriar. Aí quando a chupeta esfria, você dá aquela secada, né? Todo o cuidado do mundo, e aí você coloca na boca da criança. E aí a gente estava ali, o filho de um dos meninos pegou uma pedra de um vaso e colocou na boca. Aí o menino está chupando pedra. Aí eu olhei e falei, rapaz, teu filho está chupando pedra. Ele falou assim, filho, deixa eu ver o tamanho da pedra. Ele falou, não, é grande, pode chupar. Aí ele olhou para mim e falou assim, anticorpos, pastor. Eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus. Aí a gente teve segundo filho. Aí o anticorpo começou a morar em casa. Porque no segundo filho é assim, né?
Caiu a chupeta, você pega ela, dá uma limpada na camiseta e pá no menino. Aí vai que anticorpos. Esse aí vai ser saudável. Aí vai aprendendo. Porque assim, não é um bicho de 7 cabeças. Não quer que você pegue a chupeta do chão e colocando na boca dele. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, não vai matar ninguém. Os mais antigos falavam isso, né? Falavam assim, não, deixa a menina aí, pelo amor de Deus. A gente sofria muito mais. Eu estava contando para os meus filhos da minha infância esses dias atrás, eles falavam assim, meu Deus, pai, vocês faziam isso? Fazia, filho. A gente se machucava, era o tempo todo tendo que gritar na rua para vir o pai de alguém, porque o fulano está com a testa aberta, o outro estava com... Eu me lembro que uma vez um menino, a gente estava brincando de esconde-esconde, ele foi pular aquele portão, lembra que o portão antigamente tinha lanças, lembra? Ele foi pular para se salvar. A hora que ele foi pular, ele escorregou e caiu com o braço na lança, ficou pendurado com o braço na lança. Aí junta todos os amiguinhos para levantar ele, para tirar ele da lança, e gritando para os pais virem ajudar, para alguém levar no hospital. Aí a gente fala assim, sobrevive. A gente sobreviveu na rua sem pai e mãe. Hoje os meninos já têm mais condomínio, né, para crescer. Às vezes está na rua, mas aí o pai e a mãe estão vendo. E é importante ver, lógico que é importante. Os cuidados são outros, o mundo é outro. Mas o mundo também era perigoso no passado. Nós somos sobreviventes. Porque muita gente cuidou. A gente tinha uma vizinha que a gente odiava ela. Porque todas as vezes que meu pai e minha mãe chegavam em casa, porque eles trabalhavam o dia inteiro, eles chegavam às 7 horas da noite, 6 horas da noite. E quando eles chegavam em casa, vinha essa vizinha contar tudo aquilo que a gente fez. A gente odiava ela, meus pais amavam ela. Porque para a gente ela era uma X9, uma dedo duro. Para os meus pais era alguém que estava cuidando da gente, entendeu? Deus está cuidando da gente. Deus cuida da sua igreja. Deus coloca uma liderança para cuidar dessa igreja. Então sinta-se cuidado por Deus, sinta-se amado. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Que a graça de Jesus nos transforme, que a palavra de Cristo seja a centralidade da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. O Ministério de Música pode vir aqui à frente.